Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira de cinzas, estamos iniciando com toda a igreja o tempo da Quaresma. Tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de rezarmos mais, tempo de levarmos cada vez mais a sério o nosso processo contínuo de conversão e de santificação, nos voltando inteiramente para o Senhor. Então, é um tempo intenso de retiro espiritual, de momentos fortes de oração, de comunhão com Deus. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e 16 ao 18. Mas antes, aproveite, deixe aqui a sua curtida, o seu like, você que acompanha pelo Instagram, então segue a página do Instagram. Você que acompanha pelo YouTube, então deixe seu like, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? O Evangelho diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na quaresma, quarta-feira de cinzas, dia de jejum e de abstinência. Então levemos a sério o dia de hoje e comecemos este tempo novo na igreja, que é o tempo rico, intenso, é um grande retiro espiritual, que é o tempo da quaresma. E como São Paulo vai dizer hoje na segunda leitura da carta aos Coríntios, não, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Então não tornemos em vão a graça de Deus que está em nós. O evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala sobre três coisas muito importantes, que é a esmola, o jejum e a oração. E muito interessante porque, veja, este tempo quaresmal é um tempo de combate, é um tempo de luta contra o mal, de luta contra nós mesmos, de luta contra as tentações, né? É tanto que domingo nós vamos meditar as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é um dos domingos da quaresma. Combate contra o mal. Agora, para irmos para o combate, nós temos que ter armas. Então, hoje o Evangelho nos apresenta três pontos importantes, três coisas importantes. Esmola, ou seja, caridade, né? Caridade. Somos chamados a intensificar a nossa caridade, a progredirmos no amor a Deus e no amor ao próximo. Mas também o jejum, né? O jejum. Então, o jejum é uma grande arma poderosa contra o mal. É tanto que nosso Senhor, uma certa vez, falou para os seus discípulos que alguns espíritos maus só saem através do jejum e da oração. Então, o jejum é uma grande arma no combate contra o mal. Tá bom? Então, o jejum não. E mais, é, é, todo esse evangelho, ele nos chama a atenção para uma coisa.
para a nossa interioridade, para a nossa vida interior. É tanto que nos 3 pontos, né, e o terceiro é justamente a oração. Interessante como o evangelho sempre vai ficar repetindo: e o teu pai que vê o que está escondido te dará recompensa. E o teu pai que vê o que está oculto. Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado, porque no mundo das aparências que nós estamos vivendo, nós somos chamados ao recolhimento interior, a vivermos esse recolhimento interior. E o tempo da quaresma é um tempo forte para isso, para nós nos recolhermos mais, para nós intensificarmos a nossa oração e termos muito cuidado com aquilo que nós transparecemos ou deixamos transparecer. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa imagem, estamos tão preocupados com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar, nós estamos tão preocupados em nos mostrarmos para as pessoas que a gente acaba deixando, não transparecendo aquilo que nós vivemos na graça de Deus, no nosso coração, no nosso interior. Então é preciso ter muito cuidado. E o tempo da quaresma é para isso. E começando hoje, ou quarta-feira de cinzas, motivados por esse evangelho. Então, Jesus critica os fariseus por quê? Porque davam esmolas para serem bem vistos. Porque rezavam nas esquinas das praças para serem bem vistos. E quando jejuavam, desfiguravam o rosto, para que outros dissessem: olha, como eles estão jejuando, como são santinhos. Olha, não. Jesus vai dizer: lava o rosto, perfuma a cabeça, para que ninguém saiba que está jejuando. Então precisa ter muito cuidado, meu povo. Repito, nós estamos vivendo no mundo dos estereótipos, né? Nós estamos vivendo no mundo das aparências. E é preciso ter muito cuidado com isso. Então a grande pergunta é: como eu tenho cuidado da minha vida interior? E como eu vou viver a minha vida interior nesse tempo forte que é a quaresma? Aproveitemos de fato essa quaresma e voltemos cada vez mais ao nosso interior. Busquemos viver a nossa vida interior com intensidade, com profundidade, para que possamos crescer na graça de Deus, para que o nosso homem interior progrida, cresça e chegue à estatura de Cristo. Levemos a sério esse tempo da quaresma. Então, que o Espírito Santo nos ajude nesse combate contra o mal, nesse combate contra as tentações, nesse combate contra nós mesmos, contra o pecado. Que o Senhor, através dos exercícios espirituais que nós vamos fazer durante a quaresma, possa nos fortalecer interiormente, para nós termos o domínio de si, para que nós possamos conseguir administrar os nossos impulsos, os nossos sentidos, para não nos tornarmos escravos dele. Por isso, os exercícios espirituais, por isso o jejum, por isso a penitência, né? Intensifiquemos a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. Que possamos a cada dia mais mergulharmos na palavra de Deus, buscarmos o sacramento da confissão, buscarmos a Eucaristia, nos alimentarmos para que cresçamos na vida espiritual, na vida de amizade com Deus. Boa quaresma para todos e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.